Paz e bem, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal, Padre Alisson Parro Oficial. Se você já é o nosso inscrito, que você possa divulgar esse canal para outras pessoas de sua comunidade, desejosas e sedentas por conhecerem a palavra de Deus. Nós já atingimos 4.000 inscritos, e se Deus quiser cada vez mais, o Senhor trará outras pessoas para este importante instrumento de formação, de evangelização das pessoas por meio do YouTube. Se você veio pela primeira vez, fique até o final, acompanhe a nossa reflexão, você vai ser enriquecido, vai sair daqui transformado na realidade, sabendo muito mais como interpretar a palavra de Deus. E faça também a sua inscrição. Eu sempre recomendo que você, ao escutar a nossa reflexão, leia depois o evangelho que nós colocamos na descrição, que é o evangelho dominical. Se você quiser se aprofundar ainda mais, pegue um caderno, leia o evangelho, anote o que chama a atenção do evangelho. Escute a nossa reflexão, anote também o que chamou mais a sua atenção e você vai ver, por meio do nosso canal, cada vez mais você vai ser um católico ou um cristão consciente sobre aquilo que é de fato a riqueza da palavra de Deus. Neste domingo nós celebramos o terceiro domingo do Advento. E você irá à igreja e verá que o padre terá, ou para mesmo uma outra cor rosácea. E você pode se perguntar, mas por que se o padre estava usando a cor roxa, por que agora a cor rosácea? Na realidade, se você parar para prestar atenção, a diferença entre o roxo e o rosa, nós temos um pouquinho de branco ali no meio da cor branca, na mistura das cores. O branco nos remete o quê? A solenidade do Natal, nos remete ao mistério pascal, à ressurreição de Jesus. Significa então que a liturgia, a partir do terceiro domingo do Advento, nós entramos numa outra etapa. Se nas 2 primeiras semanas nós olhávamos para a vinda gloriosa do Senhor nos últimos tempos, a partir deste domingo nós começamos agora a olhar para a sua primeira vinda, na carne, na humildade. Então a alegria da igreja é porque o Senhor está no meio de nós. Ele é Emanuel. Não nasceu ainda, vai nascer, mas ele já está no meio de nós. Onde? No ventre da bem-aventurada Virgem Maria, a Nossa Senhora do Ó. Na tradição católica, esse domingo é chamado domingo Gaudete. Por que é chamado Gaudete? No rito romano nós temos antífonas de entrada que eram acompanhadas pelos salmos. E os salmos são os cantos litúrgicos por excelência. Nós perdemos um pouco essa tradição atualmente. E em latim está assim, essa antífona de entrada. Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete, Dominus enim prop est. O que significa isso? Alegrai-vos o Senhor sempre. Eu repito, eu digo mais uma vez, alegrai-vos. O Senhor de fato está próximo, o Senhor está perto. Essa antífona é baseada em Filipenses, capítulo 4, versículos 4 e 5, que é exatamente a segunda leitura deste domingo. Então, por que chama domingo Gaudete? Porque é o domingo da alegria, e essa expressão latina é a tradução de Filipenses, a segunda leitura. Explique isso para as pessoas, ajude as pessoas a saberem o real motivo. Tanto é que o tema da alegria, ele está presente na primeira leitura, as sofonias, que convida a filha de Sião a se alegrar no Senhor, no Salmo também, e na própria segunda leitura. E o que é a alegria cristã? A alegria no mundo, as pessoas às vezes têm uma alegria como uma emoção passageira, como realização de um desejo, de um prazer que a pessoa obtém. Então, por exemplo, a pessoa ela quer comprar um carro, é um desejo dela, ela consegue o carro, ela tem alegria naquele momento. Então, a alegria é como uma realização, a satisfação de um prazer. Não é o caso aqui. A alegria dentro do contexto cristão é a experiência da presença de Deus no meio de nós, na nossa vida. Ele caminha conosco, em nossos corações. Por isso que o Papa Francisco, inclusive, escreveu um documento sobre a alegria do Evangelho. E lá ele explica exatamente sobre isso. Então, quem que é alegre do ponto de vista cristão? É quem faz a experiência da presença de Deus na sua vida. Quem tem a certeza de que, mesmo apesar de momentos tristes, nós somos chamados a ser alegres, ou seja, a colocar nossa confiança em Deus, porque Ele está conosco, Ele caminha na nossa vida. Que bonito isso, quando nós temos essa consciência, esse saber, mas principalmente essa experiência. Então a liturgia nos convida a essa alegria, que é o próprio Cristo presente no meio de nós. Então que seja uma celebração realmente alegre na sua comunidade, que as pessoas, como diz o Papa Francisco, entrem na igreja e não saiam com cara de quaresma, saia com cara de realmente do domingo Gaudete. Inclusive, em algumas comunidades tem o costume, aqui em Roma, de fazer a bênção do menino Jesus no presépio, as crianças trazem, parece que esse ano o Papa não fará neste domingo, porque ele estará em viagem, fará no próximo domingo, bênção das gestantes, então tudo aquilo que puder contribuir para a formação, para a experiência do Advento é bem-vinda.
Outra coisa, nós vamos entrar agora na segunda parte do Advento, do dia 17. A partir do dia 17, a igreja cada dia vai invocar Cristo com um certo título, vai chamar o Senhor de Emanuel, chave de Davi, as invocações de Nossa Senhora do Ó. Seria interessante você acompanhar isso. Talvez eu não consiga fazer uma catequese sobre essa realidade, mas pesquisa na internet sobre as invocações do Ó no tempo do Advento. Vamos olhar para o Evangelho, porque agora eu só fiz uma questão mais catequética para você ter conhecimento sobre essas realidades. Nós estamos no ano C, dedicado ao Evangelho de Lucas. O Evangelho deste domingo é Lucas, que é o capítulo 3, de 10 a 18. Eu vou fazer uma contextualização aqui sobre esse Evangelho, elementos que eu considero importantes para o entendimento da figura de João Batista, que é outro personagem interessante dentro do tempo do Advento. No fundo, o Evangelho vem nos questionar o seguinte: quais são os valores pelos quais nós podemos reconhecer a alegria na nossa vida? A presença de Deus, portanto, na nossa vida. Existem certas realidades humanas que ofuscam a presença de Deus na história do homem e na nossa história. A função do profeta hoje, no nosso tempo, é exatamente ser o pregador da palavra de Deus, que ajude as pessoas a voltarem seus corações para as coisas realmente que não passam, para as coisas que saciam a sede do coração humano. Santo Agostinho, ele reconhece, inclusive, isso nas suas obras, quando ele diz que Deus nos fez para o Senhor. Enquanto nossa alma não descansar no Senhor, nós não estaremos satisfeitos. Então, nós temos que ajudar as pessoas a tomarem essa consciência, a saírem desse tipo de alienação, estão desfocadas, procurando saciar o coração em realidades que não saciam, com alegrias que são interessantes, mas que não são fundamentais. Veja então que João Batista, quem é João Batista? Vamos lá falar um pouquinho sobre ele, dentro da perspectiva do Evangelho de Lucas. Nós não vamos escutar isso, porque a liturgia só escolheu dos versículos 10 a 18, mas no capítulo 3, versículo 1, se você pegar sua Bíblia e ler com atenção, vocês vão ver que Lucas faz questão de situar João Batista dentro de um determinado tempo histórico, no ano 15º do Império de Tibério César. E aí o versículo 2 que é interessante, diz assim: sob o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João. Para quem tem um conhecimento bíblico, percebe nitidamente que Lucas está se valendo de um tipo de escritura aqui para caracterizar João Batista como um verdadeiro profeta. A palavra de Deus era dirigida aos profetas. Foi dirigida, por exemplo, a Isaías, foi dirigida a Jeremias. Então, Lucas quer que a gente compreenda que João teve um chamado profético nesse momento da sua história, no 15º ano do Império de Tibério César. João Batista, então, disse sim a Deus, como os outros profetas o fizeram também dentro da história de Israel. Só que esse chamado profético de João Batista é para quê? Veja, o versículo 3 fala: ele percorria toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Esse batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, inclusive, vai ser pregado pelos apóstolos a partir do dia de Pentecostes. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que essa temática de Lucas, aplicada a João Batista, ela já tinha sido construída desde o relato da infância. No capítulo 1, por exemplo, no versículo 15, aqui na revelação sobre o nascimento de João Batista, diz o seguinte: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida embriagante, ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio da mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E diz ainda o versículo 17 que ele vai caminhar à frente com o poder de Elias. Veja que a caracterização de João Batista é ao modo do profeta Elias, em Lucas, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, já no anúncio do anjo a Zacarias sobre o nascimento de João, já está bem clara ali para Lucas e os leitores de Lucas a imagem de João como profeta, como precursor, como alguém que prepara o povo para Deus. É bonito isso daqui, quando a gente veja que vai ficar já cheio do Espírito Santo no seio da mãe. Quando isso aconteceu? Quando a bem-aventurada Virgem Maria visita Isabel e João Batista estremece no seio da sua própria mãe, de alegria no ventre de Isabel. Então veja, o profeta é aquele que, experimentando a palavra de Deus, se enche de alegria e leva a alegria também para as demais pessoas.
essa alegria dentro do Evangelho de Lucas está associada à experiência com o Espírito Santo, que nos é dada por meio do encontro com a palavra, que é o próprio Senhor Jesus. Antes, inclusive, dessa apresentação de João Batista, se eu me alargar aqui, gente, depois você pode voltar, acho que é oportunidade única para a gente fazer esse tipo de reflexão. No capítulo 1, de 76 a 77, que é o cântico de Zacarias, que nós chamamos Benedictus, ele fala o seguinte, Zacarias, falando para João Batista, versículo 76, ora, tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, o que retoma aqui o anúncio que Zacarias recebe do anjo no templo, para transmitir ao seu povo conhecimento da salvação para a remissão dos seus pecados. A temada remissão dos pecados, então, já está presente tanto na experiência que Zacarias faz no templo, como no cântico que Zacarias faz diante do nascimento de João Batista, e a própria Isabel reconhece que João Batista no ventre ficou cheio do Espírito Santo. Ora, João Batista, na pregação que ele faz, e a gente vai ver aqui no capítulo 3, versículo 16, fala o seguinte, João tomou a palavra e disse a todos, eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia de sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nota nitidamente que em Lucas existe uma diferença entre o batismo de João, que é um batismo para a remissão dos pecados, que é um batismo que tem a necessidade da preparação para a vinda do Messias, e o batismo definitivo que será dado pelo próprio Messias, pelo Espírito Santo. Porque somente o Messias foi gerado pelo Espírito Santo e receberá o Espírito Santo para iniciar a sua missão. Isso aqui é muito importante no Evangelho de Lucas. Vai vos batizará com o Espírito e com o fogo. Ora, isso aqui dentro de Lucas, quando nós olhamos, veremos que isso vai se realizar lá em Pentecostes. Então, a luz, Lucas já está nos preparando, a luz de todo o mistério de Cristo, com o evento de Pentecostes, todos serão batizados com o Espírito e com o fogo. E o Espírito que vai nos dar o princípio de igualdade, ou seja, todos, independente de serem judeus ou gregos, pobres ou ricos, homens ou mulheres, serão admitidos à experiência da salvação. Dentro da teologia de Lucas, é interessante que quando apresenta esse chamado que Deus fez a João Batista, ele começa a pregar o batismo para a remissão dos pecados, Lucas, assim como os demais evangelhos, usa Isaías capítulo 40, mas ela alarga um pouquinho, e a gente vê isso no versículo 6 aqui de Lucas, capítulo 3, versículo 6, quando ele fala, e toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas aqui não coloca a questão do julgamento de Deus, que está presente lá em Isaías 40. Porque toda a carne verá a salvação de Deus é o princípio da universalidade. Lucas está entendendo, então, que a missão de Jesus não é somente para o povo de Israel, mas para todas as nações, que serão convidados a partir dessa luz para as nações, como já tinha reconhecido Simeão, no capítulo 2, versículo 32, que Jesus seria uma luz para iluminar todas as nações, reconhecerão em Jesus uma nova experiência de amor e de intimidade com Deus. Então, o Natal ele pode ser compreendido isso, essa alegria, que é a alegria da vinda de Jesus entre nós, que é o dom do Espírito Santo, por meio desse batismo definitivo que Jesus vai nos dar com a sua vinda, isso é para todos, sem exclusão. O que é o problema que acontece que às vezes a nossa pregação da palavra de Deus não suscita esse desejo nas pessoas. Quando a gente vai ler o Evangelho de hoje, que é a partir só do versículo 10, que já vai começar com uma pergunta, né? Naquele tempo as multidões perguntavam a João, o que devemos fazer? Mas por que as multidões fizeram essa pergunta para João Batista? Antes, do versículo 7 até o versículo 9, vocês vão ver a pregação de João Batista. O que então gera nas pessoas o arrependimento? É a pregação da palavra. É a mesma estrutura que nós vemos em Pentecostes, quando as pessoas serão batizadas para a remissão dos pecados, mas com um batismo definitivo, não apenas preparatório, como no caso de João Batista. Então, aqui Lucas está comparando as coisas. Então, a pregação da palavra de Deus ela é fundamental para gerar alegria nas pessoas, porque é a palavra que nos dá consciência de que nós somos amados por Deus, é a palavra pregada que nos dá a consciência da nossa vocação, é a palavra que abre os nossos corações para acolher o mistério de Jesus Cristo. Vocação profética na igreja não é você ficar profetizando o sentido do futuro, não é ser adivinho. O profeta é aquele que anuncia Deus na história, e anunciar Deus na história é anunciar a alegria que vem do alto. Se nós olharmos para a pregação de João Batista, veremos que é uma pregação muito dura. Então, nem sempre a pregação profética vai falar o que as pessoas querem. O profeta deve ser fiel à sua vocação, ao seu chamado. João Batista não foi chamado para
anunciar o batismo para arrependimento dos pecados, então ele é fiel a essa vocação. Gente, nós estamos chegando a 15 minutos, eu vou falar um pouco mais 5, vamos entrar só no Evangelho, que eu só fiz essa grande introdução na realidade. Veja que nós temos 3 perguntas aqui para João Batista. No versículo 10, as multidões falam: que devemos fazer? É a mesma pergunta que a multidão também faz para Pedro no dia de Pentecostes, parecido: que devemos fazer? Diante do anúncio da palavra, suscita esse desejo de uma mudança de vida, de conversão. João, na sua primeira resposta, diz: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Olha, em Lucas mesmo, em Lucas 9:3, os discípulos são proibidos de levarem 2 túnicas na missão. Deve levar uma túnica só. Inclusive, você partilhar a roupa e a comida, lá em Tiago, capítulo 2, de 15 a 17, é sinal de fé. O que João Batista está dizendo para as pessoas? Sejam generosas, tenham uma fé verdadeira, não sejam apegados nem à comida e nem à bebida, porque aquele que faz a experiência e quer acolher o Messias deve viver a realidade da partilha. Então, quem não partilha, quem não é solidário, não entende o sentido do Natal. Primeira dica aí para você. O versículo 12. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? Veja que é a mesma estrutura, né? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. O que nós vemos aqui? Os publicanos, que eram pessoas que vocês sabem que Lucas sempre vai se valer dessa figura. Jesus, em Lucas 15, está falando com os publicanos, inclusive depois ele conta a parábola da misericórdia, ele coloca um publicano e um fariseu, o publicano como um modelo da experiência, da conversão. Nós temos um publicano famoso em Lucas 19, Zaqueu, que tudo aquilo que defraudou, ele devolve 4 vezes mais. Então os publicanos, às vezes, eles se aproveitavam de que eram cobradores de impostos, e por isso que eles eram odiados. Odiados porque eles colaboravam com Roma e porque muitas vezes se valiam para se enriquecerem na cobrança de impostos. O que João falou? Não cobreis mais do que foi estabelecido. Ou seja, sejam honestos. A honestidade na função de vocês. Veja que o profeta ele não exige nada de outro mundo, exige coerência da vida das pessoas. E por último nós temos os soldados. Havia também soldados que perguntam: e nós, o que devemos fazer? Veja a terceira, o que nós devemos fazer? O João respondeu: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com os vossos salários. Você sabe que todo mundo que usa o poder policial, o poder militar, pode usar esse poder para ameaçar, para ter alguma benesse, receber suborno, para acusar injustamente as pessoas. O que João está dizendo para os soldados? Usem a função de vocês de acordo com aquilo que é legal, com aquilo que é ético, aquilo que é justo. Sejam contentos, não tentam aumentar o salário de vocês explorando os menores. Veja, gente, a pregação de João aqui é muito pé no chão. E aí João depois ele fala exatamente que o povo estava na expectativa de saber que ele era Messias. Ele declara: eu não sou Messias, a gente sabe já isso pelo Evangelho. E ele anuncia o batismo definitivo, o batismo com fogo e com o Espírito, que se realizará no dia de Pentecostes e será prometido aos apóstolos. Em Atos capítulo 1, de 5 a 8, você pode ler isso, que é o que caracteriza toda a igreja. No versículo 18 se diz: e ainda que de muitos outros modos João anunciava ao povo a boa nova. Então veja, boa nova está ligada à alegria, ao evangelho. Então João tem um evangelho do arrependimento, um evangelho que convida as pessoas à conversão, apesar da sua pregação ser bem dura. Veja o versículo 17: ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Veja o fogo novamente que não se apaga, no versículo 17, e isso já tinha sido dito no versículo 8, que nós não escutamos, quando diz: produzi então frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos por pai a Abraão. Quem vai fugir da ira que está por vir? Aí no versículo 9, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda a árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, qual que é o julgamento que Deus vai estabelecer na história? É o julgamento segundo o seu Espírito, o fogo do Espírito, que no fundo é o amor. Então, o que caracteriza a experiência cristã e deve caracterizar a nossa preparação ao Natal são frutos dignos desse amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma atitude concreta de resposta a Deus, da nossa fé a Deus. Quem vive a fé busca a conversão, busca, ou seja, viver de uma maneira digna. Deus não pede perfeccionismo, Deus pede sinceridade na nossa vida. João chama isso. A palavra de Deus nos chama ao equilíbrio existencial. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, como novos profetas que preparam o caminho para o Senhor, devemos ajudar as pessoas a escolherem as verdadeiras alegrias da sua vida, da sua história. Essa é a melhor
preparação que nós temos para o Natal. Que bonito quando nós percebemos essa ligação entre Lucas e Atos, porque também Pedro vai fazer isso no dia do Pentecostes, ajudando as pessoas aí agora sim lá em Pentecostes a receber esse batismo definitivo com fogo e com o Espírito. A minha pergunta é, será que as nossas homilias ajudam o povo de Deus a buscar a verdadeira alegria? Será que nós apresentamos que o Natal é esse grande dom de Deus para nós? Será que nós ajudamos as pessoas a entenderem que o cristianismo não é uma religião moralista? Não, o cristianismo se reduz à moral, na verdade o cristianismo é dom, é amizade, é experiência com Deus que se traduz depois, claro, em mudança moral, em conversão dos nossos costumes e dos nossos comportamentos. Então que você possa entrar na missa esta nossa semana, veja, nós já estamos às portas, coloque uma imagem de Nossa Senhora, se você estiver grávida na sua casa, comece a refletir sobre essa alegria que a Virgem Maria, como filha de Sião, também começou a sentir, toda a igreja, assim como Maria, começa a sentir. Para nós finalizarmos aqui, ano que vem nós começamos o jubileu, terei uma viagem, aqui eu vou guiar um grupo aqui em Roma, se você tem interesse, você pode escrever aqui nos comentários que eu passo o nome da agência, se você quiser fazer essa viagem e ter a experiência da entrada na Porta Santa, nós já temos algumas pessoas, vai ser uma experiência única para você e para a sua família. Não deixe de curtir e divulgar, que nós possamos nos alegrar, alegrai-vos sempre no Senhor, repito novamente, alegrai-vos, o Senhor está próximo, o Senhor está perto, o Senhor é a nossa alegria. Um grande abraço e vamos a palavra e sejamos profetas da alegria, chamando as pessoas a verdadeiro arrependimento, como João Batista fez com a sua história. Um grande abraço, até a próxima reflexão, se Deus assim o quiser e nos permitir.